quê? O quê? O tipo de assunto que a gente adora aqui no QMQ são desenhos. Principalmente se for de teorias bizarras. Então vem conferir a nossa lista das teorias mais malucas e sem sentido dos desenhos. Lembrando que a gente já tem uma série desses vídeos de teorias aqui no canal. O link pra você ver tá aqui no card. Quantos minutos quisermos. Eu sou o Eduardo. Eu sou o Francisco e se você acha que o desenho do Scooby-Doo sem Scooby-Doo é golpe, já deixa o seu dislike reverso. Lembrando que agora você pode se tornar um apoiador do QMQ lá no nosso Apoia-se, o apoia.se/canal QMQ. Entra lá que acabou de sair uma tier list novinha para os apoiadores. O link tá aqui no comentário fixado. Você com certeza já viu por aí a nova animação da Velma. Essa animação tem gerado muita discussão na internet porque aparentemente ela não é muito boa. A ideia da série era ser focada no público adulto, mas aparentemente ela é só meio boba. E o fato que mais gerou polêmica é que a série não tem o Scooby-Doo. E é aí que entra a teoria criada pelo canal Avocado Animations. Esse canal fez uma animação chamada Velma Conhece a Velma Original. A animação começa com o Salsicha apresentando pra galera um cachorro que ele achou na rua. E com isso a Velma começa a ter algumas visões. Velma? E essas visões é a Velma vendo os personagens de Scooby-Doo das versões antigas. Nisso ela sai pra tomar um ar enquanto continua tendo visões. E aí chega a parte mais assustadora da animação. A conversa da Velma com o Scooby. I love all of you, but I don't understand why you keep remembering. Nessa conversa, o Scooby revela a grande teoria do desenho. Ele fala da época clássica, onde tudo era simples e eles resolviam mistérios. Mas aí a Velma começou a complicar as coisas quando ela achou estranho o fato do Scooby ser um cachorro que fala. I never really thought of it before, but why can Scooby talk? Now that you mention it, it is a bit odd. Nisso, o Scooby teve que matar todos eles e recriar o mundo para voltar com as aventuras clássicas. And I rebuilt you. I rebuilt the world. And we were back to our classic adventures. É como se o Scooby fosse uma espécie de demônio. Mas o problema é que a Velma sempre lembrava das coisas. E ele mostra que todas as animações que Scooby-Doo teve são as vezes que a Velma lembrou e ele teve que matar todo mundo e recomeçar do zero. O problema é que a cada vez que ele reconstrói o mundo, vai perdendo um pouco da essência. E esse mundo atual já estava o mais defeituoso. Mas termina com ele falando que vai acertar da próxima vez. I'll get it right. Next time. Please don't run. I don't like to chase. Essa animação criou uma teoria extremamente macabra pro Scooby-Doo. E apesar de ser extremamente viajado e maluco, faz muito sentido. Como assim faz sentido? Não faz nenhum sentido. Faz sentido sim. Não faz nenhum sentido. Claro que faz. Essa teoria vai ser legal de comentar porque ela recentemente foi confirmada. Pois é, diferente da maioria das teorias dessa lista, essa de fato fazia muito sentido. Que no caso é uma teoria sobre o filme da Disney, Aladdin. Todo mundo sabe que nesse filme tem o gênio da lâmpada. Mas a grande dúvida é, de onde surgiu essa lâmpada? Pois é, logo no começo do filme a gente tem um vendedor que fala diretamente com o público. E é ele quem apresenta para o público a lâmpada mágica e é ele quem conta a história do Aladdin. E a grande teoria é que na verdade o gênio é o vendedor. De aparência eles não se parecem nem um pouco. A única coisa que dá pra falar é que os dois têm uma barbicha parecida. Além de que o gênio é azul e o vendedor usa uma roupa azul. Porém um detalhe é que o vendedor e o gênio são os únicos personagens que só têm 4 dedos nas mãos. E além disso os dois são dublados pelo mesmo ator, que no caso foi o eterno Robbie Williams. Essa de fato era uma teoria muito forte e que faz muito sentido. Porém era só uma teoria até então. Isso até um dos diretores do filme, o Ron Clements, confirmar que essa teoria é verdadeira. Ele ainda disse que a ideia original era revelar no final do filme que o vendedor era o gênio, mas essa cena acabou sendo cortada. Cara, deve ser demais encontrar um gênio. Cara, sabia que eu já encontrei um gênio uma vez? Cara, você sabe quanto é 77 mais 33? Sei, é 110. Uau, você é um gênio. É verdade. E agora você tem mais 2 desejos. Agora é hora de falar de um clássico, o Laboratório de Dexter.
Laboratório de Dexter. Desenho que foi o primeiro a ser produzido totalmente pelo Cartoon Network. Esse desenho foi criado por Genndy Tartakovsky e conta a história do Dexter, que é um menino gênio que tem uma irmã chamada Didi, que sempre acaba destruindo seus experimentos. Então a gente vai começar pelas teorias mais aceitáveis e depois ir para as mais absurdas. Começando pela teoria padrão que pode existir em qualquer desenho. Tudo não passa de uma imaginação do Dexter. Pois é, segundo essa teoria, o Dexter não é um grande gênio, mas sim uma criança que tem uma grande imaginação. Ou seja, se você já se perguntou como os pais do Dexter nunca perceberam que ele tem um laboratório gigante dentro de casa, é porque o laboratório não existe. Parem de brincar e desçam logo, ou vão perder o ônibus! No desenho, o Dexter também odiava a Didi. Por favor, retire-se daqui agora, imediatamente! E segundo essa teoria, dá pra dizer que é porque de alguma forma a Didi acabava trazendo ele de volta para a realidade. Já que ela nunca levava a sério as grandes invenções do Dexter, até porque elas não existiam. Mas tem uma outra teoria que diz que tudo isso existe e o Dexter é um gênio sim. E que na verdade a Didi também é um gênio. Até porque se ela sempre sabe exatamente o que fazer para destruir as invenções do irmão, é porque ela sabe exatamente o que ele tá fazendo. De alguma maneira, você está sempre arruinando os meus experimentos. Mas a pior teoria de todas, com certeza, é a teoria de que a Didi, na verdade, é filha do Dexter. Pois é. Essa teoria é tão ruim que ela simplesmente não tem nenhuma base. Só inventaram ela do nada, assim como a maioria das teorias de desenho. Essa teoria diz que a Didi é uma filha que o Dexter teve no futuro e ela voltou pro passado. E ela voltou para impedir que de alguma forma o seu pai, Dexter, destruísse o mundo. Cara, não faz o menor sentido. Agora é hora de falar de desenho de velho. Porém, esse desenho foi um dos pioneiros quando o assunto é teoria bizarra. Que no caso é o desenho Caverna do Dragão. Desenho que teve como inspiração o jogo de RPG de mesa Dungeons and Dragons. Ele por si só já é um desenho cheio de mistérios e por isso tem tantas teorias. Um dos mistérios é o final do desenho, já que ele não tem exatamente um final. Também tem o mistério do Mestre dos Magos, que vivia aparecendo e desaparecendo. Reconhecerão sua face mais recente por alguma coisa branca. Cuidado, jovens aventureiros. Espere, Mestre dos Magos, não pode nos deixar. Ele se foi. Puxa! E o principal mistério, o vilão Vingador, que tem asas, porém ele voa com um cavalo que não tem asas. Ou seja, ele que tá segurando o cavalo com a perna. Não faz sentido. Mas agora vamos para a teoria mais famosa. Hoje em dia, a teoria mais comum de qualquer desenho é que na verdade é tudo um sonho ou que os personagens morreram. Mas Caverna do Dragão foi um dos pioneiros nesse tipo de teoria. Isso porque no desenho mostra que os personagens são pessoas normais e aí eles vão numa montanha russa chamada Caverna do Dragão. E lá eles vão parar em um outro universo onde eles são guerreiros de RPG. Porém, essa teoria diz que na verdade eles sofreram um acidente nessa montanha russa e morreram. E que agora eles não estão em um mundo mágico, mas sim no inferno. Isso explica o fato deles nunca conseguirem voltar para casa. Eles estão fadados a viver toda a eternidade sofrendo naquele lugar. Realmente deve ser um inferno viver toda a eternidade com o Mestre dos Magos. Caramba, Du, como que você emagreceu tanto? Eu jamais irei revelar o meu segredo. Droga! Maldito Mestre dos Magros! Piadas ruins. Essa próxima teoria não é só uma teoria bizarra dos desenhos, mas sim uma teoria da conspiração de verdade. A gente tá cansado de saber que é só uma coisa começar a fazer sucesso que algumas pessoas vão chegar e começar a falar. Isso aí é do demônio. Isso acontece especialmente quando essa coisa que faz sucesso é focada no público infantil. Tá aí a Xuxa pra provar isso. Mas no caso de hoje a gente tem uma teoria bizarra sobre a galinha pintadinha. Inclusive, a galinha pintadinha é um fenômeno mundial e foi criado por brasileiros. E todo mundo que tem algum tipo de contato com criança mais nova ou bebê sabe o efeito da galinha pintadinha nas crianças. Elas ficam totalmente paralisadas assistindo. Essa é justamente a intenção do desenho. E ele foi feito com um estudo em cima justamente para prender a atenção das crianças. Porém, algumas pessoas preferem dizer que a galinha pintadinha na verdade é um desenho com mensagens subliminares satânicas. E o pior de tudo, que se as crianças assistirem Galinha Pintadinha, elas vão ficar doentes. Pois é, essa teoria existe. E tudo começou com a música deles chamada Feel Fly Flu. Fly, fly, flu. Fly, fly, flu. Essa música em específico não tem nenhum sentido. É uma música juntando vários sons diferentes que não formam nenhuma palavra. Mini, mini, desta, mini, 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 uau, uau. E um desses sons é o Fly, Fly, Flu. Fly, fly, flu. Fly, fly, flu.
E agora você pode se perguntar, mas por que as crianças vão ficar doentes ouvindo isso? É porque a música fala flea, fly, flu. E em inglês, flu significa gripe. Ou seja, eles dizem que essa música é meio que uma maldição que vai deixar a criança doente. Nada faz sentido. Pois é, e a intenção da música é justamente não fazer sentido. É só uma junção de várias sílabas. Então eu acho que é meio óbvio, mas não, a galinha pintadinha não tem o poder de deixar crianças doentes. Inclusive, eu acho que é mais fácil uma outra música deixar as pessoas doentes. Qual? Olimpíada no Brasil, tantas doenças. Agora nós temos mais uma teoria sobre purgatório e inferno. Pois é, esse tipo de teoria é bem comum, mas essa aqui tem alguns pontos interessantes. E no caso é uma teoria sobre Dudu e Edu, também conhecido como Meu Desenho. Dudu! Edu! O purgatório seria um lugar de sofrimento que almas escolhidas passam antes de ir para o céu. Ou seja, essa teoria diz que todas as crianças em Dudu e Edu estão mortas e sofrendo no purgatório. Até aqui dá pra falar isso da maioria dos desenhos. Mas no caso de Dudu e Edu, a gente tem alguns fatos que comprovam essa teoria. O primeiro fato que a teoria aponta é a cor da língua dos personagens. Se você reparar, a maioria das línguas das crianças tem uma cor que não é a cor normal. É muito comum você ver línguas verdes e roxas no desenho. E aí a teoria fala que essas cores são porque eles estão mortos. E quando você morre, por conta da falta de sangue no corpo, seria comum sua língua ficar meio azulada. Outro fato que a teoria usa é sobre simplesmente não ter adultos nesse universo de Dudu e Edu. Seria meio que uma ala do purgatório só para as crianças. E por fim, a gente também tem o fato das crianças serem muito diferentes e se vestirem de formas diferentes. Aí a teoria diz que na verdade essas crianças são de épocas diferentes. Ou seja, elas foram morrendo durante os anos que foram parar nesse purgatório. E aí a gente tem uma imagem indicando cada criança e de qual ano ela veio. Começando em 1903 e passando os anos até chegar nos anos 2000. Além de tudo, essa teoria também tenta explicar a presença das irmãs Kankers, que moram em um trailer afastado das crianças. Elas têm a língua com a cor normal e são mais velhas. E elas sempre estão fazendo um inferno na vida das crianças. Então a teoria diz justamente isso. Elas na verdade são os demônios do purgatório que estão lá só para dificultar o castigo das crianças. Essa próxima teoria é provavelmente uma das mais legais da lista. Uma teoria que junta o desenho Samurai Jack com o desenho As Meninas Superpoderosas. Os dois desenhos eram do Cartoon Network. As Meninas Superpoderosas foi criado por Craig McCracken. E Samurai Jack foi criado por Genndy Tartakovsky, o mesmo criador do Laboratório de Dexter. E o fato é que esses dois caras, além de trabalharem juntos, também eram amigos. E aí nós temos alguma semelhança entre os dois universos. Como por exemplo nessa imagem onde de um lado a gente vê a cidade de Townsville, das Meninas Superpoderosas, e do outro lado uma imagem de Samurai Jack com uma cidade muito parecida com Townsville, só que toda destruída. Inclusive também tem a imagem do mesmo outdoor. Em Meninas Superpoderosas ele tá perfeito, mas em Samurai Jack ele tá todo destruído. Então é aí que vem a grande teoria. O Samurai Jack é na verdade o Professor Utônio num futuro apocalíptico onde ele não conseguiu criar as Meninas Superpoderosas. Inclusive dá pra falar que os dois são extremamente parecidos, é só o estilo da animação que muda. E aí a gente tem algumas variações dessa teoria. A primeira diz que o vilão do Samurai Jack, o Abu, é o próprio elemento X que o Professor Utônio perdeu o controle de seus experimentos e explodiu a cidade e criou o Abu. Já outra teoria é mais viajada ainda e diz que na verdade o Professor Utônio e o Samurai Jack não são a mesma pessoa, mas sim parentes. Pois é, o Samurai Jack seria um antepassado do Professor Utônio. E o Professor Utônio, em seus experimentos com o elemento X, acabou criando o Abu sem querer. Aí o Abu voltou no tempo para matar o antepassado do Professor Utônio. Não faz sentido, mas essa teoria existe. Cara, por que ele voltaria no tempo para destruir o antepassado do cara que criou ele? Cara, sinceramente, as pessoas tinham que usar viagem no tempo para coisas mais importantes. Ué, eu não lembro de ter comido isso. E se eu voltar no tempo para comer o salgadinho? Eu sou um gênio. Caramba, eu sou um gênio.
Ué, eu não lembro de ter comido isso. E se eu voltar no tempo pra comer? Eu sou um gênio. Então é isso aí, se você conhece outros desenhos com teorias bizarras, deixa aqui nos comentários pra gente fazer outra parte desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, as outras partes estão aqui no card pra você assistir, a gente já tem vários vídeos de teorias dos desenhos. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu dislike reverso e claro, dá um tapa na sinola pra não perder nenhum conteúdo. Lembrando que agora você também pode se tornar um apoiador do QMQ, então clica no link do comentário fixado para ver todos os nossos apoios e as nossas recompensas. Inclusive, hoje mesmo saiu uma tier list para quem é apoiador do QMQ. Então, muito obrigado a todos os apoiadores que estão aparecendo aqui do lado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!